Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia a todos. E a gente começa com o destaque dos estados que já estão com o pires na mão. Os governadores querem que o governo federal antecipe o repasse aos estados daquele dinheiro do pré-sal, que tem a ver com o mega leilão realizado em novembro. 5 bilhões e 300 milhões de reais. Esse dinheiro é para pingar na conta dia 31, mas os governadores querem entre o dia 10 e o dia 20 para poderem pagar o 13º. Detalhes lá no portal do Estadão. E o estado do Maranhão, o governo do Maranhão, pede ao governo federal medidas efetivas para se evitar tragédias em relação a comunidades indígenas. 2 índios guajajaras morreram no fim de semana vítima de uma emboscada, outro morreu também no Amazonas, foi vítima de uma pauladas, e agora há essa repercussão do governo do estado pedindo mais proteção a essas terras. Também durante o fim de semana, o Conselho Indigenista Missionário, ligado à Igreja Católica, também pediu medidas mais efetivas e a gente acompanha essa repercussão das mortes. E acabou de sair o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido pela ONU. O Brasil avançou 1 milésimo, mas está na 79ª posição, número 79, ao lado da Colômbia, entre 189 países. E o fato da escolaridade não ter aumentado muito travou esse maior crescimento de 2017 para 2018. Os números estão lá no portal do Estadão, mostrando também que se pegar só a desigualdade, o país caiu 23 posições nesse ranking mundial. O governo de Jair Bolsonaro é aprovado por 30% dos brasileiros. 32% consideram regular e ele é reprovado por 36%. São números do Datafolha, que foram divulgados neste domingo, e o afunilamento foi divulgado nesta segunda-feira. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, é bem mais popular que o presidente. Aliás, é conhecido por 56% dos brasileiros. Também tem uma lista envolvendo outros ministros, mas de alguma forma teve uma representatividade esse número também nas ruas. Na Paulista, no fim de semana, as pessoas foram às ruas pedir a aprovação do pacote anticrime e também da prisão após condenação em segunda instância. Outro destaque do dia, o levantamento publicado pelo Estadão mostra que a Polícia Federal já abriu 221 inquéritos envolvendo desvio de recursos públicos e uso de laranjas como candidatos nas eleições do ano passado. Tem outros 140 que podem estar na fila, estão na mira do Ministério Público. Os 2 casos mais conhecidos envolvem o presidente nacional do PSL, o deputado Luciano Bivar, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mas tem outros casos que você confere lá no portal do Estadão. E o Brasil não vai enviar nenhum representante para a posse do presidente argentino Alberto Fernandes, que acontece amanhã. Quem iria era o ministro Osmar Terra da Cidadania, mas o governo decidiu mudar de ideia. Agora cedo, o presidente Bolsonaro falou na Palácio da Alvorada de que ia analisar a lista de convidados, que iriam participar dessa cerimônia. É bom lembrar, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. No esporte, um dos destaques, o final do Campeonato Brasileiro, tem todo o balanço da competição, 388 jogos, e ontem culminando com a queda do Cruzeiro pela primeira vez na história do clube. O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2-0 no Mineirão, mas mesmo que tivesse vencido, foi prejudicado, teria que depender aí de um resultado positivo do Botafogo, empatou com o Ceará se livrou. E houve quebradeira, tem toda a repercussão lá dos acontecimentos de ontem no Mineirão, com 4 presos. E a Rússia foi banida das principais competições mundiais pelos próximos 4 anos pela UADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Isso porque as autoridades do país omitiram dados em relação à saúde dos atletas que poderiam incluir o doping. Vai ter bastante repercussão durante todo o dia essa notícia, tem detalhes que vão ser dados pela UADA ainda nesta segunda-feira e com certeza já incluem, por exemplo, Tóquio 2020 e também os Jogos de Inverno Pequim 2022. Agora fica a dúvida para saber se, por exemplo, a Copa do Mundo também será influenciada por essa decisão. Estes e outros assuntos se acompanham ao longo desta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Ótima semana, até mais. Até!